Oi pessoal, meu nome é Juliette, eu sou professora de Biologia e a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E a aula de hoje é mais uma de Ecologia, falando um pouquinho sobre relações ecológicas harmônicas. Se esse é o assunto do seu estudo, fica comigo que a gente já vai começar. E antes da gente começar a aula, pessoal, não esquece de deixar a sua curtida e de se inscrever no meu canal, porque toda vez que vocês assistem, curtem, compartilham e deixam comentários. E principalmente quando vocês se inscrevem, vocês impulsionam os meus vídeos e isso faz com que eu consiga chegar a pessoas que precisam desse conteúdo. Então, ajuda demais e não vai fazer mal nenhum para você, certo? Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas harmônicas? Eu já falei para vocês que ecologia é um dos assuntos mais pedidos do Enem e que normalmente esses assuntos todos que a gente está estudando em ecologia, eles caem misturados com química, né? Porque no Enem a gente chama isso de ciências da natureza, então a gente vai entender que as ciências são todo, tá? Então a gente precisa ficar de olho nesses conceitos de ecologia para tirar aquela nota maravilhosa no Enem e não depender só da redação, né? Para conseguir uma boa faculdade. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de relações ecológicas harmônicas, a gente está falando de relações entre os seres vivos e essas relações entre os seres vivos, elas não estão gerando nenhum problema para nenhuma espécie, tá? Então, quando a gente fala em harmonia, a gente está querendo dizer que essa relação é uma relação muito boa entre uma espécie e a outra, onde ambas as espécies podem sair ganhando, ou pelo menos uma delas sai ganhando e a outra não sofre nenhum tipo de prejuízo e também nenhum tipo de ganho. Para ela, tanto faz, tá? Então, a gente vai começar aí falando sobre quais são as relações ecológicas harmônicas. As relações ecológicas harmônicas estão divididas em mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Essas três relações que eu falei, mutualismo, comensalismo e inquilinismo, são chamadas de relações ecológicas harmônicas interespecíficas. E elas são chamadas assim porque esse relacionamento acontece entre duas espécies diferentes. Então a gente tem relacionamentos harmônicos acontecendo entre duas espécies diferentes, certinho? Ok. A gente vai começar falando então de mutualismo. Vamos falar de mutualismo. Mutualismo é quando eu tenho ambas espécies saindo beneficiadas desse tipo de relacionamento. Então, eu dou para você, você dá para mim alguma coisa que nos interessa e a gente sai ganhando nessa relação. Como que a gente vai dividir o mutualismo? Porque lembra, na biologia a gente subdivide tudo, né? Tudo isso para melhorar o estudo e dificultar a vida do aluno. Então vamos lá. Quando a gente divide o mutualismo, a gente vai dividir o mutualismo em mutualismo obrigatório ou em mutualismo facultativo. Esse mutualismo facultativo também, em alguns tipos de nomenclaturas, em alguns livros, ele muda de nome e ele é chamado de protocooperação. Então, eu não sei como é que você está estudando aí, mas protocooperação e mutualismo facultativo dizem respeito à mesma coisa, certinho? Ok, vamos lá começar pelo mutualismo obrigatório. No mutualismo obrigatório, a gente tem uma relação obrigatória para acontecer. Ou seja, a gente tem duas espécies vivendo juntas e essas espécies elas não conseguem viver separadas. Elas não conseguem viver uma para um lado e a outra para o outro. Obrigatoriamente, elas têm que viver juntas. E isso é um pouco diferente de sociedade, de colônia, porque a gente está falando de duas espécies diferentes. E quando a gente estuda sociedade e colônia, a gente está falando da mesma espécie. Então, atenção, né? Colônia e espécie... Olha, gente, doida. Professora doida. Colônia e sociedade, elas são tipos de relações ecológicas intraespecíficas, entre organismos da mesma espécie. E quando a gente está falando em mutualismo obrigatório, a gente está falando em uma relação interespecífica entre organismos de espécies diferentes. E eu vou dar um exemplo clássico da biologia.
clássico e importante, que muitas pessoas que eu converso, que não são biólogos ou que não estudaram biologia a fundo, não sabem. Então, um desses exemplos clássicos é a formação dos líquens. Vocês já ouviram falar de líquens? Se não ouviram falar, eu tenho certeza que já viram por aí, tá? Líquens são aquelas manchas esverdeadas, avermelhadas ou alaranjadas que ficam sob os troncos das árvores. Vocês já viram, né? Com certeza vocês estão passeando por aí e vem um tronco da árvore cheio daquelas manchas e muitas pessoas acreditam que aquelas manchas são parasitas, que estão fazendo mal para a árvore, que a árvore está morrendo por causa daquilo, mas na verdade esses organismos, os líquens, eles não estão fazendo nada, absolutamente nada de ruim para as árvores. Eles simplesmente estão coexistindo ali, tá? E os líquens avermelhados e os alaranjados, eles são mais raros de ver do que os líquens esverdeados. Além dos troncos das árvores, a gente também tem crescimento dos líquens em cima de rochas. Então, em determinadas regiões que a gente visita, que são regiões onde tem assim rochas e passando um rio, e é uma região onde é muito limpinha, né? A gente começa a ver lá sobre as rochas aqueles líquens avermelhados e alaranjados. Eu já tive a gratidão pelo universo de ver poucas vezes na minha vida em algumas viagens. Bom, esses líquens são formados de quê? Vamos lá. Os líquens, eles são formados pela associação de duas espécies, uma espécie de alga e uma espécie de fungo. E eles vivem juntos formando um único organismo chamado líquen. E eu falei para vocês que nesse relacionamento entre a alga e o fungo, que eu brinco com os meus alunos e falo que essa é aquela história de amor dependente, né? Eu dependo de você para viver. Nesse relacionamento aqui, quem que dá o quê e quem que ganha o quê? Então vamos lá. A alga, ela é fotossintetizante, então ela fabrica o próprio alimento e ela dá para o fungo alimento. Então, ótimo para ele, tá? Beleza. E para ela, o que que ele dá? Para ela, ele dá uma coisa chamada umidade. O fungo, ele precisa viver em ambientes extremamente úmidos, certo? Então, ele deixa essa condição de umidade para que a alga consiga sobreviver e assim eles moram, né? Formam aí um lindo casal chamado de líquen. Os líquens são indicadores, bioindicadores de qualidade do ar. Então, quando um biólogo precisa fazer um relatório de impactos ambientais, por exemplo, né, um RIMA, ele observa esses líquens na região. Se a gente vê que tem muito líquen e que esses líquens são avermelhados e alaranjados, a gente sabe que lá o ar está muito limpo. Os líquens avermelhados e alaranjados não conseguem sobreviver em qualidades de ar muito ruins. Por isso que a gente não vê líquen vermelho e líquen laranja no meio da cidade. Entendeu agora? Tudo faz sentido, né? Ótimo, que bom! Agora a gente vai passar para a próxima relação de mutualismo, que é a facultativa ou a protocooperação. Diferente da obrigatória, a facultativa ou protocooperação é um tipo de relacionamento onde eu não preciso obrigatoriamente viver do lado daquela outra espécie. Eu consigo viver sozinha, mas quando eu estou vivendo com aquela outra espécie, eu vivo melhor. Então, eu tenho um ganho quando eu estou com você, mas eu não necessariamente preciso estar com você para viver. Esse seria um relacionamento, o melhor relacionamento entre pessoas, não é mesmo? Então vamos lá. Exemplos de protocooperação ou mutualismo facultativo. A gente tem como exemplo o caranguejo paguro e a anêmona do mar. O caranguejo paguro, ele anda, né? Ele se locomove aí, né, no fundo, e ele normalmente utiliza como casinha e proteção para o corpo dele uma concha nas costas, que é uma concha de algum tipo de molusco que já morreu. Então o molusco, ele morreu, deixou aquela concha lá, aí vai lá o caranguejo e coloca essa concha nas costas dele. E ele troca de concha, tá? Ele não vive a vida toda com uma concha só, não. Conforme ele vai crescendo e a concha vai ficando pequena para ele deixa aquela concha lá e vai procurar uma concha maior para viver. E nessa concha pode estar vivendo uma anêmona do mar. E a anêmona do mar, ela tem uma vantagem de viver ali na concha do caranguejo, que é se locomover. Como ela é um animal que não se locomove, ela consegue se locomover e conseguir muito mais alimento nessa locomoção do que se ela estivesse fixa no fundo do mar.
Aí a gente tem a vantagem do caranguejo, né? Porque lembra que mutualismo, ele diz respeito a uma troca de favores, né? O caranguejo paguro, ele leva em consideração e ele tem uma ajuda dela, porque as anêmonas do mar, elas possuem, né, na sua superfície, uma estrutura chamada quinidócito, né? Essa célula quinidócito, ela solta aí uma substância urticante, igualzinho, né? Quando a gente fala lá das águas vivas, né, que queimam as pessoas, é a mesma substância porque são pertencentes aos quinidários, tanto águas vivas quanto as anêmonas do mar. Então tem essa estrutura, o quinidócito. E essa estrutura queima. Então nenhum peixe ou nenhum tipo de predador consegue abocanhar o caranguejo paguro onde a anêmona está, porque ele paralisa ali, né? Essa substância, ela é uma substância urticante que gera normalmente a paralisia, dependendo do tamanho do predador. Então ele está se defendendo de predadores e ela está conseguindo alimento de maneira muito mais fácil. Ótimo, que maravilha! Então temos aí o tipo de mutualismo ou protocooperação. Certinho? Vamos para o próximo? Então vamos lá. O próximo é o comensalismo. Quando a gente fala em comensalismo, a gente já está explicando que isso tem a ver com comer. Então, no comensalismo, a gente tem uma espécie se alimentando dos restos que a outra espécie deixa. Para essa espécie, né, que deixou restos, essa relação tanto faz, não vai ajudar, né, nada na vida dessa espécie. Mas para a espécie que está comendo os restos, essa relação está bastante favorável. A gente chama de comensalismo, certo? Exemplo clássico de comensalismo. No comensalismo a gente tem um relacionamento também marinho entre a rêmora e o tubarão. Então tubarões e rêmoras vivem aí muito próximos normalmente desse relacionamento comensal. As rêmoras, elas têm como se fossem, né, ventosas, e essas ventosas se fixam do lado da boca do tubarão, e quando o tubarão se alimenta, ela se alimenta dos restos de comida do tubarão. Para o tubarão, isso não tem nenhuma vantagem, tá? Alguns pesquisadores dizem que até tem uma certa desvantagem, que parece que essas ventosas elas têm garrinhas e essas garrinhas ferem, né, a região ali ao lado do tubarão. Mas isso a gente deixa para outro tipo de discussão, tá? De modo geral, o tubarão não tem nenhuma vantagem, mas também não tem desvantagem. E a rêmora tem super vantagem, que ela está se alimentando ali dos restos de alimento de um tubarão. Certinho? Ok? Vamos então para a próxima relação ecológica, que a gente chama de inquilinismo. No inquilinismo, olha o nome já explicando, né? Inquilino. Inquilino não é aquele cara que te paga um aluguel para morar numa casa que é sua? É exatamente a mesma coisa, praticamente, né? No inquilinismo, a gente tem espécies vivendo em outras espécies sem gerar nenhum dano. Então, o inquilinismo, ele é diferente do parasitismo, porque no parasitismo a gente tem uma espécie vivendo às custas de outra, né? Ela tá vivendo e retirando o alimento, né, daquela outra. No inquilinismo, não. No inquilinismo, a gente tem uma espécie vivendo ali, mas ela está utilizando só aquele espaço como abrigo, ela não está fazendo mal nenhum para outra espécie. No inquilinismo, a gente tem exemplos das epífitas. Nossa, mas o que são epífitas? E por que você fala tão difícil? Lembra, lá no vestibular a gente vai ter um linguajar fácil acesso, mas a gente também tem questões com um linguajar de difícil acesso, que às vezes se a gente não sabe, a gente erra a questão, tá? Então, epífitas são plantas que vivem ali em cima de árvores, tá? Então, a gente tem várias espécies de epífitas que são parasitas, mas a gente também tem epífitas de vida livre, epífitas que estão ali utilizando a árvore como um local para se abrigar. E a gente chama essa relação de inquilinismo. Um exemplo clássico de inquilinismo são as orquídeas. Orquídeas, aquelas plantas maravilhosas que eu adoro e que eu gosto bastante de cuidar também. Elas vivem normalmente sob os troncos das árvores. É a região ali ideal para ela, né? Já que ela tem raízes, né? E aquelas raízes conseguem se fixar ali no tronco da árvore e elas sobrevivem ali sem gerar nenhum mal para a árvore. Certinho, pessoal?
Ok, então essa foi a aula de hoje. Falamos bastante sobre esse tipo de relação, que é uma relação benéfica, né? Que não faz mal nenhum para nenhuma das duas espécies que está sobrevivendo ali. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha gerado aí interesse nos estudos e que eu tenha dito coisas aí sobre as plantas ou seres vivos que vocês não sabiam. A gente fica para a próxima aula falando um pouquinho de relações desarmônicas, interespecíficas e intraespecíficas. Um beijo, pessoal! Não esquece de curtir e de deixar seu comentário, porque eu gosto muito, fico muito feliz quando eu recebo os comentários de vocês. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!